Meus irmãos e irmãs, com muita atenção e apreço, ouçamos a pregação de Dom Henrique Soares da Costa, bispo diocesano de Palmares, nesta última noite da novena, em preparação para a festa de Nossa Senhora da Apresentação, sob o tema Maria, Mãe de Ternura, que Deus acompanha, que acompanha os filhos de Deus. Meu querido irmão Dom Jaime, pastor e pai desta igreja arquidiocesana, Padre Valdir, pároco desta catedral, caros padres, diáconos, irmãos e irmãs, povo de Deus desta igreja arquidiocesana de Natal, religiosos, religiosas, membros das novas comunidades, e todos vocês que de tantos modos vivem a vida de povo de Deus, a vida de igreja arquidiocesana. Vocês têm como padroeira a Mãe de Jesus, chamada de modo carinhoso por vocês, Nossa Senhora da Apresentação. Este título, se a gente não tiver cuidado, pode esconder o que ele significa. Nossa Senhora da Apresentação, por causa da apresentação de Nossa Senhora. Eis aqui, eis o que a igreja celebra, a apresentação da Virgem Maria no Templo de Jerusalém. Vocês sabem disso. São décadas, séculos, que o povo de Deus aqui, nesta arquidiocese, escuta as pregações sobre este evento da vida da Mãe de Deus. Não está na Sagrada Escritura que Nossa Senhora foi apresentada ao templo. Não está. Nem era costume em Israel que as meninas fossem apresentadas no templo. De onde vem então essa história? Ela é antiga, tão antiga quanto o cristianismo. Um documento antigo, do final do século I, ainda no tempo apostólico, dá conta disto. É o proto-evangelho de Tiago. Dá conta de que a Virgem Maria, vocês sabem da história, foi presente de Deus a um casal estéril, idoso. E ali onde não havia vida, ali onde não havia mais esperança de vida, Deus fez brotar a vida. Deus é assim. Onde não há vida, Ele faz brotar a vida. Onde tudo é escuridão, Ele faz brotar a luz. Onde muitas vezes não há mais esperança e a gente diz, é o fim, não tem jeito, Deus ri e diz, é só o começo. Deus é assim. E de Joaquim e Ana, Deus fez brotar do amor deste casal a menina Maria. E diz o proto-evangelho de Tiago que, como gratidão a Deus, como a Ana, aquela outra do Antigo Testamento, aquela que também era estéril, como ela fez com o filho Samuel, que o consagrou a Deus, Joaquim e Ana levaram a menina, a Virgem Maria, e a deixaram no templo para servir o Senhor. Basta isto. O que importa é o que isto significa. Esta festa, nos nossos irmãos católicos do Oriente, é grande. Eles não têm lá a festa da Imaculada Conceição, não tem. Para eles a grande festa é esta: Maria entrando no templo de Deus. Ela própria se prepara para ser templo de Deus. É a entrada da toda santa Mãe de Deus. É assim que os orientais chamam, Eisotos
tes Panagia Theotoko, a entrada da toda santa Mãe de Deus. Isso quer dizer que a Virgem Maria foi toda de Deus. Que a Virgem Maria, em toda a sua vida, em todo o seu corpo, seu afeto, seus sentimentos, na sua alma, na sua inteligência, ela foi toda para Deus. Ela foi toda de Deus. É este o mistério da apresentação de Nossa Senhora. Quando este povo desta Igreja Arquidiocesana de Natal invoca como mãe e padroeira Nossa Senhora na sua apresentação, este povo deve se lembrar do que a Igreja é como Maria. Deve ser toda de Deus, só de Deus, só em Deus, só para Deus. Quando esta Igreja potiguar recorda a apresentação da Virgem Maria, cada fiel, cada católico, cada membro do povo de Deus deve recordar do que pela consagração batismal deve ir se tornando a cada dia. Cada filho da Igreja, cada um de nós, cada um de vós, todo de Deus, toda de Deus, como Maria. E isto aparece belíssimo na Sagrada Escritura. Quando, vejam, Gabriel saúda a Virgem e a chama cheia de graça: alegra-te, ó toda agraciada. E qual o nome que Maria se dá a si mesma? Como é que Maria chama-se a si própria? Que nome bonito, que nome verdadeiro, que nome que é o resumo de toda a vida dela. Eu sou a serva do Senhor. Vejam, toda de Deus. Eu sou a serva. A minha vontade é a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra, que é palavra de Deus, Gabriel. Eis aqui. Vejam, meus irmãos, como Maria é modelo da Igreja, como Maria é modelo de cada cristão. E porque ela foi toda de Deus, como ela foi toda disponível para Deus, ela foi totalmente fiel à sua missão: ser a mãe do Redentor, ser a mãe do Salvador, ser a mãe daquele que é cabeça da Igreja e ser mãe do corpo do Cristo, mãe da cabeça, mãe do corpo, mãe da Igreja, mãe de cada membro da Igreja, mãe de cada um de nós, mãe dos cristãos, que forma os cristãos, os discípulos de Cristo, que acompanha, como diz o tema da noite de hoje, que acompanha cada cristão. Ela pode fazer isso porque é toda de Deus. Na oração que eu fiz há pouco, se recorda que a missão da Igreja é evangelizar. A missão da Igreja toda e a missão de cada um de nós que é a Igreja: evangelizar em casa, evangelizar na família, evangelizar no trabalho, evangelizar se divertindo, dançando, evangelizar nos negócios, evangelizar no namoro, evangelizar, ou seja, testemunhar, anunciar Jesus sempre como Senhor, como luz, como esperança do mundo. Mas não se pode fazer isso sem primeiro a gente ser de Deus como Maria. Se não formos de Deus, como ela na sua apresentação, se não formos de verdade de Cristo, como ela que disse: eu sou a serva, a evangelização é somente propaganda.
O trabalho pastoral é somente frenesi, mas não é evangelização. Porque evangelização é comunicar alguém, comunicar o Cristo que a gente encontrou, o Cristo por quem a gente se encantou, o Cristo que seduziu o nosso coração, o Cristo que dá sentido e alegria e esperança à nossa vida. É daí que nasce a vontade de evangelizar, como aquele outro lá, que como Maria era encantado por Jesus, aquele São Paulo apóstolo, que disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. A igreja anuncia o Cristo que ela experimenta, a igreja anuncia o Cristo que ela celebra na Eucaristia, a igreja anuncia o Cristo de cuja palavra ela aprende, ela vive escutando em cada celebração litúrgica, em cada círculo bíblico, em cada meditação pessoal, orante da palavra de Deus. Eis aqui, como Maria, a igreja tem que primeiro ouvir, como Maria, cada um de nós tem que primeiro dizer: eu sou o servo, eu sou a serva, eu me coloco totalmente disponível ao Senhor. E o resultado disso, Maria se torna totalmente mãe, que acompanha, que cuida dos povos de Deus, dos discípulos do seu Filho. Lhes recordo algumas passagens da Escritura. Caná da Galileia. Olhem quanta atenção de Nossa Senhora. Na festa de casamento, a Virgem está ali, atenta aos outros. Atenta. Era toda de Deus. E porque toda de Deus, não se desliga das necessidades dos outros. Porque o amor desconhece preguiça, marasmo. O amor desconhece descompromisso. O amor tem pressa. São Paulo não diz: a caridade de Cristo, o amor de Cristo nos impele. Virgem atenta, como em Caná. Igreja que com Maria e como Maria deve ser atenta, se for cheia de Cristo. Quando a gente não é cheio de Cristo, tudo pesa. Tudo é uma dificuldade, tudo se torna tedioso. Mas quando a gente experimenta o Cristo, quando a gente como Maria é invadido por Cristo, então sim, o amor torna leve todas as coisas. O amor torna doce até o que é amargo. O amor faz a luz brilhar, mesmo onde há trevas. Vejam a Virgem em Caná, tão atenta e tão discreta, não aparece, não chama para si holofotes, com toda a discrição vai a Jesus. Eles não têm vinho. Não precisa que os noivos saibam, não precisava que ninguém soubesse que ela é quem tomou a iniciativa. Ainda hoje é assim na igreja. Oh, meus irmãos, quantas vezes na vida da igreja, quantas vezes certamente na vida desta arquidiocese, quantas vezes na vida de cada um de nós, Nossa Senhora olhando a festa da nossa vida, quantas vezes ela deve ter dito a Jesus: ele não tem mais vinho, o vinho da alegria, o vinho da esperança, o vinho da fé. Ele não tem mais vinho. E pela prece dela, pelo cuidado dela, o vinho bom brotou. Na vida da igreja, brota na nossa vida. Depois vejam ao pé da cruz, novamente Maria, totalmente de Deus. Que coisa impressionante. O que vocês acham que Maria sabia ali ao pé da cruz? Eu lhes digo, sabia nada. Só via um desastre. O seu filho, o seu único, ao qual ela amava,
presente de Deus, como Isaque, lá no capítulo 22 do livro do Gênesis. E como Deus dissera a Abraão, nosso pai, diz sem dizer a Maria: toma teu filho, teu único, a quem amas, e o oferece. Que coisa linda, Maria de pé ao pé da cruz. Que mulher forte, que invicta Judite, que mulher elegante. Nunca houve mulher tão elegante, nunca haverá mulher tão elegante quanto Maria ao pé da cruz. Que dignidade! Sem entender nada, ela entende a única coisa necessária: que Deus é fiel, que Deus é o Senhor da vida, e ela oferece o seu filho. Ela oferece o seu filho. Ali a igreja misticamente vai nascer. Jesus é o novo Adão, e quando adormece na árvore da cruz, do seu lado, na água e no sangue, a água do batismo, o sangue da Eucaristia, Deus tira a nova Eva, a igreja, do lado do novo Adão que dormia. E olhe que São João diz que ali perto havia um jardim, como o jardim do Éden. Ali está o jardim, ali está a árvore, a madeira, a árvore da vida, do paraíso, a cruz. E ali está Adão que dorme. E do lado de Adão, Deus tira a igreja, a nova Eva, e ali está a Virgem, acompanhando a igreja que nascia. Acompanhava ali misticamente, misteriosamente, simbolicamente, porque depois na história, nos séculos, acompanharia, acompanhará cada um de nós. Eis a Virgem. É por isso que nos Atos dos Apóstolos, no texto que foi lido aqui, no início da igreja, a igreja nasce misticamente na cruz, e a igreja nasce historicamente no cenáculo. Não pode existir igreja antes do dom do Espírito Santo. A igreja nasce em Pentecostes e vive de Pentecostes. Daqui a pouco o Espírito Santo descerá sobre o pão e o vinho, para que o pão e o vinho sejam corpo e sangue de Cristo, cheios de Espírito Santo, para que a igreja comungue e novamente receba, renovada, o Espírito Santo, e viva de Cristo, do Espírito de Cristo. Por isso a igreja é jovem, por isso a igreja não morre, por isso a igreja não pode ser destruída. Então a igreja que misticamente nasce na cruz, historicamente nasce em Pentecostes. E ali no cenáculo, preparando o Pentecostes, está a Virgem Maria, com os discípulos de Jesus, com aqueles que permaneciam fiéis na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, nas orações, no amor fraterno. Vejam como a Virgem Maria, discretamente, ela que é toda de Cristo, ela que foi toda apresentada no templo, toda do Senhor, ela discretamente, Maria não foi padre, Maria não foi bispo, Maria não foi chefe da igreja, que nada, ela é muito mais que isso, ela é mãe, tão discreta, tão fecunda, tão indispensável, tão mulher, tão forte. Ali, ela continua dando à luz à igreja. A igreja nasce da Virgem Maria. Como o Espírito é tradição nas imagens de Pentecostes,
é tradição, é o instinto de fé do povo de Deus, é tradição nas pinturas, nos ícones de Pentecostes. No centro dos apóstolos está a Virgem Maria. É que aquela que deu à luz a cabeça, na força do Espírito Santo, também deu à luz ao corpo dessa cabeça, na força do Espírito Santo, mãe da igreja. E Nossa Senhora continua mãe da igreja. Nossa Senhora pode dizer as palavras de São Paulo com muito mais razão, com muito mais propriedade do que São Paulo. São Paulo dizia, um marmanjo barbado: filhinhos, pelos quais eu sofro continuamente as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Ah, que se Nossa Senhora tivesse escrito alguma coisa, essas palavras seriam dela e não de São Paulo. Hoje ela olha para vocês, ela olha para esta igreja arquidiocesana do Natal, ela olha para a inteira igreja de Cristo, nossa mãe católica, ela olha para cada um de nós e diz: filhinhos, pelos quais eu sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Será que é invenção minha vir de Palmares para cá para inventar história? Não! Olhe o capítulo 12 do Apocalipse. Uma mulher vestida de sol, é gloriosa. O sol é Cristo ressuscitado, nosso Deus, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. A lua debaixo dos pés, por quê? Porque a lua é inconstante, a lua não sabe o que quer. Todo mês ela vive mudando, 4 vezes todo mês. Nova, crescente, cheia, minguante. Maria pisa a lua, porque já entrou no que não muda, já entrou no que é definitivo. Veja, vestida de Cristo, o sol, pisando a lua, coroada com 12 estrelas, que significa o antigo Israel, o povo das 12 tribos, e o novo Israel, o povo dos 12 apóstolos. E no entanto, essa mulher gloriosa, essa mulher no céu, esta mulher assunta, sofre ainda as dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Não é dor de parto do Cristo cabeça. O Cristo cabeça já está no céu. O Cristo cabeça já é glorioso. Esse parto, essas dores, são nossas, do corpo de Cristo. Estão vendo? Ela acompanha a igreja tem mãe, meus irmãos. E uma coisa comovente é que na história, nesses 21 séculos, o instinto do povo de Deus, o povo de Deus guiado pelo Espírito Santo, instintivamente recorre a Maria. E o povo de Deus, nesses 2000 anos, quantas vezes experimentou a presença materna de Maria? Quantas vezes? Pensa em Guadalupe, quando aqueles índios viviam o drama do domínio espanhol, um povo dizimado, humilhado, e a Virgem Maria aparece, índia com os índios, pobre com os pobres, pisada com os pisados, e diz: não estou eu aqui, a tua mãe que te ama? Que coisa linda! Mãe que acompanha, mãe que toma as dores de seus filhos, mãe tão próxima, tão solidária. Isso no século XVI, só um exemplo. E no século XVII, ou melhor, no século XVIII, aqui no nosso Brasil, aqueles pescadores,
aquela imagenzinha pequenininha, pobrezinha, em Aparecida, dizendo ao povo brasileiro: eu sou vossa mãe, eu estou aqui, eu vos amo. Pensem no século XIX, em Lourdes, quando o paganismo, quando ideias anticristãs, quando uma inteligência fechada para Deus, soberba, se afirmava na nossa sociedade, e o resultado está aí. Ela aparece em Lourdes, a uma pobrezinha, uma menina pobre, semi-analfabeta, doente, tida como boba, Bernadette Soubirous. Eis a Virgem Maria, sempre presente no caminho do povo de Deus, e de modo tão humilde, de modo tão discreto, de modo tão próximo, de modo tão amoroso, de modo tão surpreendente. E no século XX, em Fátima, 3 pastorinhos, criança, quem acredita em conversa de criança? E criança analfabeta, e criança pobre, e criança travessa que rezava o terço engolindo as Ave-Marias para andar depressa. Só diziam Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria. E a esses Nossa Senhora aparece com uma mensagem que pede conversão, num tempo de guerra, de calamidade, de difusão do ateísmo. A Virgem Maria na história da igreja. Uma vez eu li e me comovi muito, na época da União Soviética, na Lituânia, na Catedral de Vilnius, na Lituânia, tem uma grande parede com um mosaico da Virgem Maria, e há uma inscrição linda: esperança dos que não têm esperança, rogai por nós. Que coisa! Esperança dos que não têm esperança. Nesses 21 séculos, a igreja sempre soube que tem a companhia da Virgem Maria. Os cristãos sabem, os pobres sabem, os sofredores sabem, aqueles que se sentem machucados, pisados pela vida, sabem. Vocês aqui, nós sabemos. Na hora dos apertos da vida, quem de nós não já gritou pela Virgem Maria? Eu vou lhes contar uma história e eu prometo que termino. Mas, vejam, eu era padre novo, morava em Maceió, dava aula nesta época em Caruaru. Uma vez por mês ia lá. E a divisa de Alagoas com Pernambuco é muito violenta, sobretudo às segundas-feiras, por causa da feira de Caruaru. E diziam: padre, cuidado com aquilo ali, cuidado. E eu ia. Eu tinha devoção a Nossa Senhora, mas a minha devoção não era muito com o terço. Devoção a Nossa Senhora, mas não tinha muito costume de rezar o terço. Pois bem, o terço eu pendurava com muito respeito no retrovisor do meu carro. E eu ia. E me lembro, com medo de atravessar a divisa de Alagoas com Pernambuco. E quando ia chegando perto, eu pegava o terço e começava a rezar. E depois foi que eu digo: mas que cabra safado eu sou. Veja, não rezo o terço todo dia, mas na hora do aperto, a quem eu recorro? Com quem eu me valho? Em quem coloco minha confiança? Agora, de onde vem isto? Eu lhes digo, isto
é instintivo no povo de Deus. E por que isto? Porque o Espírito Santo de Cristo ensina, convence a igreja de que Maria é nossa mãe, de que Maria nos acompanha, nos forma, de que nós sempre podemos e devemos contar com ela. Parabéns à Igreja Arquidiocesana de Natal, que tem Maria por mãe. Parabéns a vocês que neste novenário vêm à casa de Deus para se alegrar com a Virgem Maria. Como é bonito ser católico, como é bonito, é a Igreja de Cristo. Aqui estão os apóstolos nos bispos, a doutrina dos apóstolos, como dizem os Atos dos Apóstolos. Aqui está a palavra de Deus, como dizem os Atos dos Apóstolos. Aqui está a fração do pão, a Eucaristia. Aqui está a igreja em oração com Maria, a mãe de Jesus, como disse a leitura que nós escutamos. Feliz a Igreja de Cristo, feliz a mãe católica que tem Maria, a mãe de Jesus. Feliz a Igreja Arquidiocesana de Natal, feliz a cidade do Natal, que amanhã para homenagear a Virgem Maria, para louvar, bendizer e adorar a Deus pelas maravilhas que fez na Virgem Maria, quando olhou a humildade de sua serva. Queridos irmãos, nunca duvidem, nos apertos da vida, nas angústias da vida, nas dúvidas da vida e na hora da morte, gritem por Maria, clamem por Maria. Ela é a mãe do Senhor, a mãe que o Senhor nos deu para nos acompanhar na jornada desta vida até o céu. Senhora da apresentação, estrela do mar, Maria, guia a nossa travessia, guia a travessia deste povo no borrascoso mar desta vida até o porto, até o outro lado, até o destino, que é o Cristo nosso Deus, bendito fruto do teu ventre bendito. Amém.